Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia de mais um passo na nossa jornada através de Legião, a Era da Desolação. Cenário de fantasia sombria para Old Dragon que a gente está explorando aqui no canal, capítulo a capítulo, tentando sempre destacar os pontos mais importantes para dar uma ideia geral de qual é a pegada, qual é a proposta do jogo para quem ainda não conhece, beleza? E se você chegou agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou e ainda vai comentar sobre o Legião, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema, então já tem bastante coisa para você maratonar e depois, se quiser seguir na viagem junto com a gente, semana a semana, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento e está acompanhando aqui a nossa série, sabe que nos últimos vídeos a gente está explorando aqui o capítulo 3 do livro, que trata justamente de todas as principais regiões, né? Reinos, impérios, enfim, áreas de interesse aqui do cenário de Legião. São 10 áreas em destaque. Nós estamos explorando cada uma delas ao longo dos vídeos e hoje a gente vai fechar o capítulo 3 falando das 3 últimas regiões que faltam, tá? A Norclúndia, as Terras Mortas e a Cidadela Insular. Lembrando sempre, né, como eu tenho dito aqui desde o início da nossa série, Legião é um cenário muito cheio de detalhes, com muitas informações em diversos níveis e muito amplo. Então aqui eu vou tentando selecionar aqui o básico do básico do básico para dar aquela ideia geral sobre cada um dos reinos, cada uma das regiões, mas tenham sempre em mente que aqui no livro vocês vão encontrar muito mais informações e muito mais detalhes do que eu estou passando aqui para vocês, beleza? Aqui é só para destravar a mente e dar aquela ideia geral. Então vamos lá, sem mais delongas, a primeira região que a gente vai explorar hoje é a Norclúndia. A Norclúndia, ela vai ficar ali no chamado extremo centro-norte do reino. Olha só, deixa eu voltar aqui para o mapa, olha só. Aqui a gente tem um mapa de Kadur, tá aqui a Norclúndia. Beleza? Então essa região aqui do extremo norte, mas ao centro do mapa, né? Então, aqui, como vocês podem já imaginar, ela faz fronteira aqui com as terras do gelo eterno, do inverno eterno. Então é aquela terra castigada, né? Pelo inverno rigoroso, é uma terra gelada, montanhosa, de clima difícil, de terreno difícil de ser explorado, salvo algumas partes que o terreno fica um pouquinho mais tranquilo, né? E isso é tudo descrito nesse início do capítulo, que vai dar justamente, né, as características gerais daquela região, em termos de clima, né, de geografia, de fauna, de flora, enfim. Então, mas esse é o aspecto geral. Um outro ponto que é interessante de destacar, e também aqui está muito baseado naquilo que a gente já tem, né, quem é acostumado com jogos de fantasia, com história e tal, que a gente já tem no nosso imaginário de ser aquela terra viking. Ela é quase que 100%, né, aquela transposição para o RPG de um reino viking como a gente tem no nosso imaginário, tá? Não que tenha sido assim na realidade, mas enfim, só para vocês terem uma ideia geral. E essa região, ela se destaca por esse modo de vida, né, mais isolado. Durante muitos anos, a Norclúndia foi um reino que viveu, de certa maneira, num isolamento cultural, até recentemente, né, mais ou menos até depois do final da Grande Guerra, ou início ali da Grande Guerra, que a gente já comentou nos nossos vídeos de história, foi quando essa região ficou mais integrada, vamos chamar assim, né, com os outros reinos, né, porque era uma confusão, a Grande Guerra era uma confusão que estava rolando em todos os lugares, então não teve como a Norclúndia ficar de fora. Mas assim, para a gente voltar um pouquinho e falar da origem desse povo, basicamente, os povos originários aí, tinham aquela estrutura já meio de grupos pequenos, de tribos e tal. Eles tiveram muitos combates com os povos que originaram, né, o reino da Ubária, que a gente já comentou aqui em vídeos anteriores. Mas depois, enquanto, salvo engano, a Ubária tentou se distanciar um pouquinho desse lado bárbaro, né, que entre aspas, por assim dizer, a Norclúndia não. Eles seguiram por esse caminho e mantêm essa estrutura até os dias de hoje. Outra coisa que se destaca no reino são a questão das embarcações. Também, de novo, aquelas embarcações, aqueles dracares, né, estilo viking, que a gente está acostumado a ver em filmes, séries e quadrinhos e tal. E são embarcações velozes, resistentes e muito mais manobráveis, né? Então eles também têm aquele costume de tempos em tempos, sair nas embarcações para saquear terras próximas, né? Então, é como eu estou falando, é bem aquela pegada mesmo dos vikings. Agora, pontos específicos em relação a Norclúndia, que já vão dar aquele toque mais voltado ali para o cenário de Legião. O que a gente pode destacar? Primeiro, são como vários outros reinos, né, como várias outras regiões do cenário, eles são xenófobos, eles são escravagistas, tá? A gente já comentou isso aqui algumas vezes, né? A escravidão é um ponto
que existe no cenário. A gente sabe que é um ponto sensível, então cada grupo, cada narrador vai escolher como tratar isso, mas faz parte, compõe aqui o cenário. No caso específico da Norclúndia, eles escravizam o que aparecer pela frente, mas eles têm como preferência, aqui entre aspas, os Voldas, que são os meios gigantes. Então, nas áreas montanhosas ali, nas fronteiras da Norclúndia, existem comunidades de Voldas, então eles são os alvos preferidos. E muito embora a Norclúndia não faça uma exportação, né, de escravizados, mas quando existe esse comércio vindo de outras regiões, os Voldas nunca são vendidos. É como se eles fossem exclusivamente para o uso na Norclúndia, segundo a visão dos povos que lá habitam, beleza? Estou só transpondo o que está no livro. Outra coisa importante em relação ao cenário. Na Norclúndia ainda existe, ainda é maioria, em termos de religião, o que o livro chama do paganismo primordial, ou seja, o culto aos antigos deuses, às antigas divindades, antes daquelas três principais religiões, né, que existem basicamente em todos os outros reinos do cenário, tá? Aqui, os líderes religiosos, que também têm alguma influência ali no campo político, claro, são os chamados druidas prateados, beleza? Mais recentemente, basicamente depois da Grande Guerra, como eu comentei ainda há pouco, a Norclúndia se tornou mais acessível, vamos dizer assim, para os outros reinos. Isso trouxe, por um lado, coisas positivas e, por outro, negativas, talvez até mais negativas do que positivas. Por quê? Um grande parceiro comercial da Norclúndia é o Império Hecatiano. A gente já comentou também aqui em vídeos anteriores. E com essa parceria comercial, vieram, claro, muitas drogas. O Império Hecatiano é um dos maiores produtores e exportadores de drogas para todos os outros reinos. Então, na Norclúndia já estão se popularizando os chamados narco-guerreiros, ou seja, aqueles que se utilizam, né, de substâncias, de drogas para melhorar as suas proezas, as suas habilidades em combate, claro, sofrendo as devidas consequências com o uso prolongado. Mas uma coisa que é interessante de destacar também aqui é que na Norclúndia existe igualdade entre homens e mulheres no seguinte sentido: eles não são criados de uma maneira distinta. Então, qualquer homem e qualquer mulher que estejam no mesmo nível social, vamos chamar assim, tem rigorosamente os mesmos direitos. Não existem funções diferenciadas, nem um olhar diferenciado em relação a isso. De resto, só relembrando aqui a forma de organização do livro, a gente vai ter, olha, muito do que eu falei está aqui, né, na história, na breve história da Norclúndia, aqui um desenho, uma representação dos habitantes, né, que também são descritos aqui a posição do mapa, com os principais pontos também. E como eu estou dizendo sempre, nas barras laterais, sempre muito mais informações, como são as leis, lá a questão da comida, né? Isso aqui é interessante porque lá não existem muitos cereais, então, como eles basicamente vivem do que eles pescam, então é pescado, mariscos, crustáceos, e quando muito, assim, aquele bom e velho urso que eles conseguem caçar ali, então isso basicamente é a base da alimentação da Norclúndia, né? Mas tem, olha, cidades grandes lá, bem desenvolvidas, especialmente depois dessa questão da Grande Guerra. Eles também se destacam na produção de embarcações para outros reinos, né? Enfim. E aqui a gente vai ter também, olha, as cidades mais importantes, com pequenas explicações, né, a respeito do que tem lá de interessante. Então tem aqui as cidades com as suas respectivas populações. E temos também aqui, olha, os famosos locais de interesse também, né? Pontos que não são regiões urbanas, vamos chamar assim, mas que podem ser de interesse especialmente dos aventureiros. Uma coisa que eu queria destacar, olha, está justamente aqui nessa página 223, que é o Forte das Terras Marginais. Né? Quem está ligado no Old Dragon, quem já assistiu a nossa série sobre Old Dragon, lá também tem esse Forte das Terras Marginais, tem inclusive um suplemento específico para ele, que eu já resenhei aqui no canal. Então, só destacando essa curiosidade, que também aqui na Norclúndia temos a presença do Forte das Terras Marginais, claro, adaptado aqui para a realidade desse reino, desse cenário. Seguindo adiante aqui, a próxima parada da nossa viagem por Cadur são as Terras Mortas. As Terras Mortas, como o próprio nome indica, você já deve supor que não é um local muito bacana, muito legal de se visitar, né? Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês. As Terras Mortas fazem fronteira, né, com a Norclúndia e também com o Império Hecatiano e com as Terras Élficas. Olha, elas ficam meio que imprensadas aqui em cima, né? E assim, o livro vai descrever, naquela parte inicial, que são grandes florestas, densas, sombrias e tudo mais, mas o principal, o mais interessante, na minha opinião, da gente destacar a respeito das Terras Mortas é o seguinte: elas são o reino, o local, né, a região que é habitada pelos Senianos, que a gente comentou lá nos vídeos sobre a história do cenário, né, a formação do cenário,
que é aquele povo meio necromante, que acabou chegando aqui em Kadur também, naquelas confusões todas, naquelas guerras e tudo mais. Então, essas terras mortas, só para contextualizar, também a formação delas está muito ligada com a questão da Grande Guerra. Por quê? Como os senianos se aliaram com Nastur, né, e perderam na Grande Guerra, os sobreviventes, ou o que restou dessas forças, se refugiaram justamente aqui, nesse local que se tornou conhecido como Terras Mortas. Também é um local que tem muita presença de energia mágica maligna, também por conta daquelas chagas e tudo mais. Então é um local que talvez concentre a maior quantidade de energia maligna permeando o ambiente. E isso vai afetar, claro, o desenvolvimento das coisas. Eles falam muito aqui que a vegetação é estranha, que a fauna é meio esquisita também, como se isso fosse afetado de alguma maneira por essa presença da energia mágica maligna, tá? E claro, o livro destaca aqui, e olha só, a gente já comentou isso aqui antes, né, que Kadur, de uma maneira geral, o cenário todo, é repleto de perigos, é um local onde sair da sua cidade pode ser extremamente perigoso, mas o livro destaca que aqui nas Terras Mortas isso é pior ainda, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que é o negócio aí, né? Em termos de organização, justamente por ser esse refúgio, né, dos senianos, aqui o negócio funciona da seguinte maneira, é o que o livro chama aqui de uma necrotirania, a necrotirania seniana. E o grande líder aí, o grande regente desse local todo é o chamado Sartu Corax, que é o seniano, inclusive que foi o responsável pela morte da Santa Chandra, que a gente também já comentou aqui, um dos eventos marcantes da história do cenário, né? Então o Sartu Corax foi o seniano que efetivamente matou a Santa Chandra e ainda está vivo, dominando essa região aí. Coisas interessantes para a gente comentar. De uma maneira geral, existem aqui, né, os senianos puros, vamos dizer assim, os mestiços, porque também, por incrível que pareça, foram colonos para essa região, né? Então começou a haver essa mistura, né, entre os chamados senianos puros e os colonos e deram origem aos senianos mestiços. Não existe, segundo o livro coloca aqui, uma grande distinção entre eles, mas claro, né, que os senianos puros dominam e os mestiços estão mais ou menos no meio do caminho. Quem está abaixo da pirâmide, né, abaixo da linha da base da pirâmide, são os humanos comuns, vamos colocar dessa maneira, né? O livro estabelece aqui que os senianos eles vivem naturalmente cerca de 300 anos, naturalmente, tá? Se eles submeterem aos procedimentos para se tornarem liches, aí eles vão seguir uma vida imortal, vamos dizer assim, ou pelo menos indefinida, né? Então aqui, de novo, a mesma organização, né? Vai ter uma explicação geral sobre a área, a história, né, da região e tal. Aqui um pouquinho sobre a população, essa questão de como é que se organiza, né, a sociedade aí das Terras Mortas e tudo mais, com todas as informações extras que sempre vão ter aqui nas barras laterais. E aqui a questão dos pontos mais importantes. Essa talvez seja uma das regiões menos descritas, porque justamente ela não oferece muitas condições ou coisas legais para as pessoas fazerem aí. Então, de repente, ir para lá envolve sempre uma missão ou algo perigoso, a não ser que você queira, de repente, que seu grupo comece lá, né? Seja originário de lá por alguma forma, pode ser interessante também, né? Mas enfim, não tem tantas cidades grandes assim, né? Mas da mesma forma, vai estar explicado aqui alguns pontos com os mapas, né? As áreas de interesse, sempre com as respectivas ameaças mais prováveis e uma pequena explicação, ó. E uma coisa interessante que está rolando lá atualmente é o que eles chamam de praga zumbi canibal. Após a derrota, né, na Grande Guerra, uma parte do exército de zumbis, da legião, né, de zumbis ali que protege, que está sob o domínio do Sartu Corax, desenvolveu essa tal praga zumbi canibal. Então é aquilo mesmo que a gente tem na cabeça. Eles ficam vagando por ali com uma fome que não cessa nunca e dispostos a devorar o que quer que apareça pela frente. E finalmente, para a gente fazer a nossa última parada nessa jornada por Kadur, a gente tem aqui a Cidadela Insular. A Cidadela Insular, basicamente, ela é uma cidade-estado, né, comandada ali pelo Círculo de Opala, que, se vocês lembrarem um pouquinho do que a gente comentou nos vídeos sobre história, é o equivalente ou meio que uma organização bancária que surgiu aí, né, mercantil e bancária, mas no seguinte sentido. A Cidadela Insular é aquele ponto de apoio, vamos chamar assim, que hoje em dia serve de guarda para o continente de Urdanon, aquele continente que foi abandonado depois que aquelas cidades maravilhosas, né, conhecidas como as Graças, caíram, né, e o continente foi erguido, né, a uma altura de, salvo engano, 300 metros, porque lá é tipo um repositório de monstros, desgraças e tudo que não presta, mas também de muitos conhecimentos perdidos. Então, para evitar tanto que as criaturas dessem um jeito de sair de lá,
quanto para que aventureiros e exploradores incautos chegassem lá e roubassem os segredos e fizessem alguma besteira, a cidadela insular se mantém como esse ponto de controle. Mas, quando houve, né, a grande migração ali, quando os colonos sobreviventes saíram de Urdanon para Rhiannon, foi a partir da cidadela insular que esse transporte foi feito. Então, a galera de lá começou a enriquecer e viraram os barões, né, mercantis e tal, e 17 deles fundaram e comandam até hoje o Círculo de Opala. Tanto que a cidade ela é dividida em duas castas, vamos chamar assim, né? A aristocracia, que são esses barões, e a população em geral. De resto, o que acontece? Hoje em dia, esse Círculo de Opala, como ele é também um grande banco, ele financia e investe nas mais diferentes regiões aqui do cenário. Até os barcos lá da Norclundia, tem financiamento, tem investimento da cidadela insular. Ou seja, eles são riquíssimos, têm um vasto poderio em termos de influência e em termos monetários, tá? E são aquele famoso território neutro, tá? Aqui vale tudo, aqui o que interessa é o dinheiro, o que interessa são as regras da boa convivência. Então, a cidadela insular, por exemplo, não é escravagista, mas existe o comércio de escravizados lá, justamente porque eles não se metem nos problemas dos outros. Não existe uma religião oficial, existe a religião mais praticada lá, que, salvo engano, é até uma das facetas da deusa. Mas todas as outras que quiserem entrar lá, podem entrar, não tem problema nenhum, é só seguir as regras. Lá eles estão interessados basicamente na questão do lucro, eles não se metem, não se envolvem nos problemas dos outros e não se envolvem em guerras ou coisas e tal. Só se de repente for até para vender para os dois lados. Pelo menos a ideia geral, né, que o livro passa é essa. Então, de resto, olha, é aquela mesma coisa. Vai falar como é que está o local durante agora a Era da Desolação, vai falar um pouquinho sobre a sociedade. Aqui, olha, uma representação da cidadela insular, que o continente, olha, erguido, né, de Urdanon. Enfim, e de resto, como só tem uma cidade, né, é só aquilo ali que existe de centro urbano principal, vamos dizer assim, mas tem alguns outros locais de interesse aqui espalhados, né, que é como se fosse uma pequena ilha, né? A cidadela insular, ela está aqui nessa ilha, então existem alguns outros pontos de interesse, e provavelmente, claro, algumas outras pequenas comunidades, né? Enfim. E claro, existe sempre a possibilidade, né, dos mais bravos ou tolos se aventurarem em Urdanon a partir da cidadela insular, né? Então aqui a gente vai ter algumas informações básicas. E com isso a gente fecha a nossa viagem por Kadur, mas calma, que ainda tem bastante coisa para a gente explorar aqui no cenário. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Espero que vocês tenham curtido mais um pouquinho sobre Legião. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu comentário, seu like. Quem quiser seguir viagem junto com a gente, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E a gente se vê na próxima resenha.